Olá, eu sou Lorena e vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da variação do nível d'água na colonização e estabelecimento de plantas aquáticas em um reservatório do projeto de integração do Rio São Francisco. Esse trabalho é parte do Programa de Monitoramento de Plantas Aquáticas do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A variação do nível d'água é um fator reconhecido por sua influência na ecologia de plantas aquáticas. De maneira geral, espera-se que em ambientes naturais ocorram flutuações nos níveis de água com amplitudes dependentes principalmente das características locais. Níveis constantes de flutuações tendem a favorecer o desenvolvimento das plantas aquáticas, como acontece em muitas planícies de inundação. Nos reservatórios, porém, a variação operacional do nível de água tende a provocar flutuações mais acentuadas do que nos ambientes naturais. A severidade do efeito vai depender da amplitude, duração e frequência das flutuações. Perturbações intermediárias, por exemplo, podem favorecer um mosaico diversificado de espécies. Já perturbações muito intensas e frequentes podem até impedir completamente o crescimento das plantas aquáticas. Ou seja, se houver inundação profunda na zona litorânea ou, no outro extremo, secagem de uma porção substantiva desse hábitat, pode desencadear a perda dessa vegetação. Acreditamos que as plantas aquáticas serão importantes na estruturação e na dinâmica de novos ecossistemas aquáticos criados, como são muitos reservatórios. Também acreditamos na influência das práticas operacionais nos processos ecológicos nesses novos ambientes. Entretanto, o conhecimento sobre esse fator durante a colonização e desenvolvimento dessa comunidade ecológica em ecossistemas aquáticos, iniciando a sua formação, ainda representa um desafio. Para ampliar esse conhecimento, nós fomos até o reservatório Tucutu, com o objetivo de investigar os efeitos da variação do nível d'água na colonização e estabelecimento de comunidades de plantas aquáticas após a formação de um reservatório. Ligado ao projeto de integração do Rio São Francisco, o Tucutu possui cerca de 3,47 km² de área e profundidade média de 12 metros. É o primeiro reservatório construído ao longo do eixo norte do PISF e está a uma distância de 7,75 km da captação. O reservatório possui estrutura de controle de vazão em sua saída para o canal ajusante e começou a receber a água a partir de janeiro de 2016. Foram executadas 41 campanhas mensais de coleta de dados após o enchimento do reservatório. Em cada campanha, a profundidade do reservatório foi medida em um ponto fixo, sendo essa medida utilizada como métrica de avaliação do efeito da variação do nível d'água. Além disso, percorremos a área do reservatório de barco para a identificação de bancos de plantas aquáticas com extensão igual ou superior a 50 metros. Em cada banco foi estabelecida uma parcela amostral de 50 a 150 metros de comprimento e 5 metros de largura, dispostas paralelamente à margem. E assim, as espécies presentes nas parcelas foram identificadas. Por fim, realizamos um modelo linear generalizado para avaliar o efeito da variação do nível d'água sobre a riqueza de plantas aquáticas. A colonização de plantas aquáticas com a formação de bancos ocorreu após 3 meses do enchimento do reservatório. Porém, os bancos não foram estáveis ao longo do período do estudo. Das 41 campanhas, que compreendem uns 50 meses após o enchimento, foram observados bancos de plantas aquáticas em apenas 24 campanhas. No total, foram registradas 19 espécies, pertencentes a 14 famílias e 15 gêneros. A riqueza de espécies por campanha variou entre 0 e 8. Em relação à forma biológica, foram registradas espécies submersas fixas, emergentes e anfíbias. A espécie submersa cara, SP, apareceu em todos os bancos, seguidas por Potamogeton pusillus, que esteve em 79,2% dos bancos,
amostrados e Eleocharis geniculata, que esteve em 66,7% dos bancos. O regime de variação do nível d'água foi diverso durante o período estudado. Entre os meses foram observados períodos com nenhuma flutuação e períodos com flutuações de grande amplitude, chegando a 7,5 metros. A variação do nível d'água determinou a riqueza das espécies no reservatório durante o estudo. Os períodos com maiores variações do nível d'água levaram à extinção de bancos existentes no manancial, sendo gradativamente sucedido por um novo processo de colonização e estabelecimento dessas plantas. Contudo, períodos com variação do nível d'água de até 3 metros mantiveram bancos com riqueza entre 2 e 8 espécies. Os nossos resultados enfatizam a influência da variação do nível d'água na colonização e no estabelecimento das plantas aquáticas em reservatórios, além de sugerirem que uma elevada variação do nível d'água é capaz de reiniciar a colonização ou sucessão de comunidades de plantas aquáticas em reservatórios, iniciando a sua operação, como é o caso do tucutu. Concluímos, portanto, que seja possível que esses resultados apoiem estratégias de manejo de comunidades de plantas aquáticas em reservatórios que estejam submetidos a condições semelhantes ao estudado. Obrigada pela atenção e agradeço ao NEMA, à Univasf e ao Projeto de Integração do Rio São Francisco e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá a todos e todas, eu vou apresentar o trabalho Detecção de Vegetações Aquáticas Submersas por meio de levantamentos batimétricos. Este trabalho é desenvolvido por mim, pela professora Érica Baluta e pela engenheira Andressa Muraro, da Universidade Federal do Paraná. Bom, as vegetações aquáticas submersas, como a gente vê aqui em diversas figuras, elas desempenham uma função importante na manutenção do equilíbrio dos ambientes aquáticos, bem como no funcionamento e conservação da biodiversidade. Contudo, quando há uma infestação dessas vegetações, nós temos um desequilíbrio nesse sistema aquático. Logo, o monitoramento e controle dessas vegetações é de extrema importância. Uma das formas é aplicando as geotecnologias, e a principal que tem sido usada é o sensoramento remoto. Mas uma alternativa interessante é utilizar um levantamento batimétrico, que consiste na determinação de uma certa profundidade associada a uma posição. Então, nós vemos aqui do lado esquerdo uma embarcação enviando o feixe acústico que vai bater no fundo e retornar. E aí do lado direito nós vemos o que? A embarcação descrevendo essa linha azul, navegando. E para cada posição que eu tenho dessa linha navegada, eu tenho uma profundidade associada. Então, este é um levantamento batimétrico monofeixe. E eu consigo, então, por meio dessas informações, caracterizar e monitorar espacialmente a cobertura de uma vegetação aquática. Então, o nosso objetivo é avaliar a detecção da vegetação aquática submersa por meio desse ecobatímetro, o Biosonics MX200, que tem esse fim. Esse ecobatímetro, ele trabalha numa frequência de 204,8 kHz, tem um ângulo de abertura de 8,5 graus, envia 5 pulsos por segundo, sendo que a duração de cada pulso é de 0,4 milissegundos, e é um conjunto que durante o levantamento eu já consigo visualizar aqui o fundo e as vegetações submersas. Esse é o transdutor que será posicionado juntamente com o receptor GPS. Para atingir os objetivos, primeiro eu vou listar aqui umas especificações técnicas, né? A acurácia do equipamento é mais ou menos 0,2% da profundidade mais 1,7 centímetros. Tem uma resolução máxima de 1,7 centímetros. A acurácia com o GPS que já está integrado é menor que 3 metros em 95% dos casos. E ele possibilita também de se receber diversos tipos de mensagens NEMEA, sendo que o usuário pode selecionar aquela que for do seu interesse.
Para atingir o objetivo proposto, além do equipamento usado, também foi empregado o equipamento num ambiente controlado, que é caracterizado por uma piscina, cujas as dimensões estão representadas aqui na figura, e já percebe-se que há uma variação na declividade da piscina. Além disso, de ter um ambiente controlado, foram tomadas no instante dos levantamentos a temperatura da água, que estava em 21,5 graus, foi definida a intensidade para que se detectasse o fundo de menos 40 decibéis e a intensidade para que se detectasse as plantas submersas de menos 60 decibéis. As plantas, né, foram montadas duas amostras, uma amostra, como se observa do lado esquerdo, que é um sentido mais longitudinal, e a altura dessa amostra da vegetação variou entre 11 e 19 centímetros. E do lado direito tem-se uma amostra 2, com duas ramificações, sendo que eu tenho altura de 16 centímetros e chegando à altura de 28 centímetros do lado da ramificação direita. Inicialmente, para testar a acurácia do equipamento, foi efetuado transectos na piscina. Nós tivemos um transecto de ida, um de volta, mais um de ida e um de volta nessa piscina, de forma que pudéssemos obter diversas profundidades e através do interpolador IDW foi possível determinar a profundidade de toda a piscina. Verifica-se nessa imagem do lado esquerdo, na vista 3D, que o equipamento foi capaz de detectar a variação do fundo que existe na piscina. Para uma análise mais, não só visual, mas uma análise mais quantitativa, foi verificada a acurácia em 20 pontos. Então, verificou-se que a acurácia alcançada durante o levantamento foi inferior a 1 centímetro e que a acurácia dada pelo fabricante para esta profundidade chegaria a 2 centímetros. Então, nós atingimos o objetivo de verificar a acurácia do equipamento. Posteriormente, foram introduzidas as vegetações na piscina. Nós temos aqui a prancha, onde eu tenho embaixo o transdutor e em cima o receptor RTK. E foi feito diversos transectos sobre essas vegetações, de forma que a gente pudesse efetuar o mapeamento das vegetações. Visualmente, durante o levantamento, pode-se verificar aqui o fundo da piscina e a vegetação sendo visualizada durante a realização dos transectos. Mediante o mapeamento da amostra, nós temos aqui a amostra 1 representada, aquela imagem que nós tínhamos fora da piscina com as suas dimensões, e depois como ficou a imagem com ela submersa. Cabe lembrar que aqui eu tenho a ação da água sobre essa vegetação. Mas nós, comparando as alturas da vegetação entre os dois, a medida a priori e a depois submersa, nós verificamos discrepâncias de cerca de 5%. E para a amostra 2, nós tivemos também em torno de 8%. Representando as duas vegetações submersas de uma forma tridimensional, a gente pode afirmar que quanto maior for o número de pontos coletados sobre as vegetações, melhor será o resultado, bem como tem que se ficar atento ao tipo de interpolador que está sendo usado para ter uma melhor qualidade na determinação desse volume de vegetação submersa. Avaliado as condições do equipamento, foi feito também levantamentos no reservatório de Piraquara 2, foram realizados diversos transectos, onde nós temos pontos de interseção, e nesses pontos de interseção, eles foram validados por 2 transectos. Então, nós temos aqui um ponto onde tem 2 transectos efetuados, conseguimos detectar a mesma vegetação submersa, e numa outra posição nós conseguimos detectar o mesmo tronco submerso. Então, o que nós podemos concluir é que os resultados alcançados atendem às especificações de acurácia do fabricante, o equipamento forneceu as dimensões da vegetação de modo aproximado e esse levantamento batimétrico mostrou-se uma ferramenta poderosa no estudo dos elementos submersos e um método ágil no monitoramento das macrófitas. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas nesse trabalho
e nós agradecemos a atenção. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Geisa Kelly, sou bióloga mestre e atualmente estudante de doutorado em Ecologia pela Universidade Federal do Pará, campus Belém. Tenho como colaboradores nesse projeto o biólogo mestre André Ribeiro Martins e a professora doutora Karina Dias da Silva. E o título do nosso projeto é A influência de variáveis ambientais na diversidade beta de macrófitas aquáticas nos reservatórios da usina hidroelétrica de Belo Monte, Xingu. Bom, variáveis ambientais são fatores que podem exercer influência na organização de comunidades, principalmente em comunidades aquáticas em reservatórios, pois com a criação de reservatórios altera o ambiente e a conectividade entre os ambientes terrestre e aquático, ocasionando mudanças nesse ambiente e a variação na composição de espécies em diferentes pontos dos reservatórios, a diversidade beta, e isso pode ocorrer com vários organismos, como, por exemplo, macrófitas aquáticas. Macrófitas aquáticas são plantas macroscópicas que habitam ambientes aquáticos e vivem permanentemente ou por diversos meses cobertos por água, e elas são classificadas baseadas na disposição na coluna d'água. Tem as macrófitas emersas ou emergentes, que são aquelas enraizadas no sedimento e ficam com as folhas para fora da água. As macrófitas com folhas flutuantes, que são aquelas enraizadas no sedimento e as folhas flutuando sobre a água. As macrófitas submersas livres, que são aquelas que ficam flutuando livremente dentro da água. As macrófitas submersas enraizadas, que elas ficam dentro da água, porém enraizadas. E as macrófitas flutuantes livres, que são aquelas que ficam flutuando livremente sobre a água. Essas plantas têm uma biodiversidade muito grande e são muito importantes como bioindicadores da qualidade da água. Com isso, o nosso objetivo foi avaliar a influência de variáveis ambientais na diversidade beta de macrófitas aquáticas nos reservatórios da usina hidroelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu. As coletas foram realizadas em maio de 2021 nos reservatórios da usina hidroelétrica de Belo Monte, que fica localizada no município de Altamira, estado do Pará. Foram 24 pontos amostrais no reservatório Xingu, que é esse reservatório maior, e 10 pontos amostrais no reservatório intermediário, reservatório menor. Ponto amostral foi lançado um quadrante de 1 metro quadrado em bancos de macrófitas, onde as macrófitas eram contabilizadas e identificadas. As macrófitas que não foi possível ser identificadas em campos, elas eram retiradas da água com auxílio de uma tesoura de poda, encaminhadas ao laboratório para que fosse feita a identificação através da literatura especializada. Em cada ponto amostral também foi mensurado as variáveis ambientais, como pH, temperatura, condutividade, turbidez e ORP, que foram avaliados com uma sonda multiparâmetros. E a transparência e a profundidade foi avaliada com um disco de SEC. A partir da matriz de presença e ausência de espécies, a diversidade beta ela foi decomposta em 3 matrizes. A diversidade beta total, e nos 2 primeiros componentes nós tivemos a diferença de riqueza e a substituição de espécies, criando assim 3 matrizes de similaridade. Análises de redundância elas foram utilizadas para testar os efeitos das condições ambientais nas 3 matrizes de dissimilaridade. Assim, as variáveis ambientais apresentaram sim uma influência na diversidade beta total de macrófitas aquáticas nos reservatórios da usina hidroelétrica de Belo Monte, com um p-valor de 0,03, mas não explicou a substituição de espécies, que é a diferença de espécies de um ponto para outro, e também não explicou qual seria esse componente de diferença de riqueza. Assim, na primeira TBRDA, beta total, os 2 primeiros eixos, eles explicaram 77% da variação total de organismos de macrófitas aquáticas, onde o primeiro eixo explicou 55% dessa variação, com as maiores contribuições das condições estruturais do reservatório, ou seja, a profundidade. Já o segundo eixo explicou 22% da variação, que também foi influenciada pelas condições estruturais do reservatório, a profundidade, e também foi influenciada pelas condições físico-químicas da água.
a condutividade. Variáveis ambientais podem indicar claramente que existe diferença entre as zonas distintas desses reservatórios, e esses resultados mostram uma forte influência dessas variáveis ambientais locais sobre a diversidade beta, reforçando assim a importância de preencher lacunas de conhecimento e em relação aos dados de beta diversidade. O resultado deste trabalho poderá auxiliar em um melhor entendimento sobre o desenvolvimento de macrófitas aquáticas em reservatórios hidrelétricos e promover uma visão desses efeitos causados, como, por exemplo, o crescimento excessivo e as ações de manejo que podem ser realizadas para garantir o suporte ecológico, o funcionamento e a manutenção da diversidade beta. Bom, é isso o nosso trabalho. Deixo aqui meu nome e e-mail para quaisquer dúvidas. Olá, meu nome é Eduardo Betuete Duarte, sou bolsa PPB do CNPq e tenho como orientadora a professora e doutora Nicole Machuca Braçac de Arruda. O tema desse trabalho é macrófitas aquáticas, estado da arte e tecnologias de controle e manejo. Bom, a necessidade de energia elétrica se tornou essencial em decorrência de diversos processos da industrialização que tornaram as atividades humanas dependentes de energia. Ao observar a matriz elétrica brasileira, verifica-se a participação da hidrelétrica em 67%, uma das fontes de energia mais baratas e considerada limpa. Como mencionado anteriormente, o Brasil investiu nessa energia e ela se mantém presente e essencial. Mas como qualquer atividade antrópica, leva a alterações nos ambientes naturais. No caso das hidrelétricas, é necessária a construção de reservatórios. E essa construção vai promover uma série de mudanças nesse ambiente, que estava estabilizado, e essas mudanças podem tornar o ambiente propício ao crescimento exacerbado de macrófitas. Esses vegetais são importantes para o ecossistema, mas quando favorecidas, crescem rapidamente e podem ocasionar efeitos na biota, na qualidade e nos múltiplos usos da água. Nesse cenário, observa-se a necessidade de programas de controle e manejo desses vegetais. Os métodos podem ser classificados como mecânicos, biológicos e químicos. O presente trabalho, então, tem como objetivo analisar os estudos sobre o estado da arte dos métodos de controle e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios hidrelétricos. Nesse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico, em que primeiramente foi delimitado o tema do estudo, a escolha das bases de dados e a definição das palavras-chave. Foi então feito um levantamento bibliográfico e a leitura dos resumos dos artigos. A partir dessa leitura, os artigos foram selecionados e descartados, considerando a data de publicação em que foram aceitos os artigos publicados em 2011 até 2021, e com auxílio da ferramenta do Google Acadêmico, verificou se havia 3 ou mais citações dos artigos. Os artigos que passaram na seleção foram lidos por completo e tabelados no planilha. Nesse slide, temos as 7 bases de dados utilizadas no trabalho e do lado direito as palavras-chave utilizadas. Foram buscadas tanto em português quanto em inglês. As plataformas foram consultadas e estão no levantamento de 175 artigos. Os resultados desse estudo se basearam nas bases de dados CAPES e Cielo, por permitir um acervo de artigos mais específico ao tema, apresentando, então, 71 artigos. Em relação aos controles, um total de 43 artigos foram considerados nesse estudo, e foi possível inferir que o controle químico apresentou uma frequência maior em relação aos outros dois. O controle químico é proposto a partir do uso de produtos químicos que fornecem condições de intoxicação à planta a fim de remover, reduzir ou limitar o crescimento de uma espécie, o grupo-alvo, além de não permitir o rebrote das plantas. O controle químico, quando comparado ao mecânico, apresenta um custo operacional significativamente menor. Foram encontrados 33 artigos que usaram e avaliaram o método químico. Os herbicidas mais utilizados foram diquat, glifosato e 2,4-D. A classificação Outros engloba os métodos que foram mencionados em apenas um trabalho cada. O herbicida diquat é considerado eficiente no controle das 2 espécies do gênero Egeria e nos Estados Unidos é utilizado para o gênero Hydrilla e Egeria. Os estudos mais recentes que mencionam o diquat propõem uma associação entre o herbicida e compostos derivados do cobre. Isso porque o cobre pode potencializar o controle das macrófitas e também age
inibindo a proliferação de algas após a decomposição das macrófitas. O controle químico tem sido empregado em diversos países e possui sua relevância por ser um método que apresenta uma baixa translocação em plantas, é rápido, eficiente e seguro quando feita análise sobre as concentrações e riscos, protocolando metodologias mais assertivas e eficazes sem prejudicar espécies não-alvo. Dentre os controles, o biológico se encontra como o segundo mais frequente, com 6 artigos, utilizando essa metodologia. Ele surge como uma alternativa eficiente ao compará-lo com o método químico, que não é liberado para todos os corpos hídricos no Brasil, e o mecânico, que encontra dificuldade para profundidade acima de 0,8. O controle biológico, então, é recomendável por optar por organismos herbívoros, se alimentando de macrófitas, e esses organismos poderiam ser aproveitados pelo ser humano. Mas evidencia-se a falta de estudos avaliando o impacto de espécie de controle no ambiente e nas espécies nativas, a fim de evitar uma invasão do animal, mas que ainda possibilita o manejo das macrófitas. O agente controle predominante dos estudos foi a carpa-capim, contando com a metade dos agentes e apresentando um controle efetivo nos artigos selecionados. Por último, o controle mecânico contou com 5 artigos com esse foco. Como colocado anteriormente, apesar de ser um método mais utilizado em reservatórios, os estudos sobre novas tecnologias ainda são muito escassos. Apenas um trabalho efetuou a metodologia da remoção mecânica com barco e uma escavadeira para retirar as macrófitas. O rebaixamento da água como forma de controle é um método utilizado em diversos países. No entanto, em alguns casos, após essa retirada da água, as plantas conseguem resistir, por isso necessidade de estudos dessa prática a longo prazo. Apesar de ser o método mais usado no Brasil, devido às condições operacionais e restrições ambientais, a técnica possui custos elevados e equipamento específico para auxílio de operadores. Em estudo de Antoniazzi, Vielini e Martins, 2002, a remoção de 2 espécies problemáticas em reservatórios com 276 hectares apresentou um custo de mais de $50 mil por mês. Charles, Bova e Burda, 2016, calcularam os custos básicos da contratação de equipamentos para retirada e disposição das plantas com uso de escavadeira hidráulica de braço longo e um barco, e foi calculado R$10.600 por dia. Esse gráfico apresenta todas as espécies encontradas nos artigos selecionados sobre controle e manejo de macrófitas. Ao todo foram 21 espécies, todas citadas com potenciais problemas em ambientes aquáticos. Desse total, considerando a frequência das espécies, foram selecionadas apenas aquelas citadas em mais de 6 estudos. E essas foram as 4 espécies mais frequentes, e todas já foram problemáticas em reservatórios brasileiros. A espécie mais frequente do estudo foi a Equinora crassipes, mencionada em diversas vezes como a principal macrófita problemática em reservatórios hidrelétricos. Identificada como uma das 5 espécies invasoras mais agressivas, está entre 10 piores em nível mundial. Considerando 16 artigos que usaram essa espécie como objetivo de estudo, mais de 80% focaram em métodos químicos para controle. Para a Salvina espécie e Pichia stratiotes, também foi observada essa maior frequência em controles químicos com mais de 70%. Já a Higera densa é a única submersa incluída nesse grupo de maiores frequências. Ao contrário das outras, o método mais utilizado por ela foi o biológico, contando com uma porcentagem de 50%, enquanto o químico, que era mais frequente nas outras espécies, seguiu com 33%. Ao longo desse estudo, pode concluir que o método químico foi o método mais frequente, principalmente com os herbicidas de quarto, seguido por glifosato 2 e 4-D. Novos estudos com associação entre diquat e o composto de cobre para potencializar macrófitas e ainda o poder herbicida vêm sendo estudados. Os estudos feitos em território brasileiro são avaliados como experimentais, já que no país há apenas um herbicida aprovado pela Anvisa, o fluridona, apenas em ambientes específicos a ele. Em relação ao ambiente biológico, ao método biológico, foi possível considerar eficiente e seguro. A carpa-capim é considerada agente de controle nos Estados Unidos, mas ainda há preocupação quanto aos possíveis efeitos dessa espécie exótica no ambiente natural. O método mecânico é o método mais utilizado em reservatórios e apresenta maior segurança ambiental, mas além do alto custo, possibilita a rebrota e recolonização das espécies. As 4 espécies mais frequentes dos estudos possuem histórico de invasão e problemas em diversos reservatórios brasileiros, mas a espécie mais frequente foi a Equinora crassipes, que, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, é uma das 100 espécies invasoras mais agressivas. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês
o meu trabalho, cujo título é Sensores Orbitais como ferramenta para monitoramento do espaço temporal de macrófitas em reservatório de abastecimento público. Esse trabalho foi conduzido e elaborado por mim, Nariane, e em colaboração com a Beatriz e o Alisson, todos do time da Inspectral, né, Soluções Inovadoras em Tecnologia da Informação Espacial. Nós sabemos que a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida pela Lei 9.433, de 97, define que em casos de escassez hídrica, nós devemos priorizar os usos como dessedentação de animais e de abastecimento público, né, de pessoas. Portanto, a fim de considerar quais são as ferramentas que nos subsidiem a tomada de decisão acerca da gestão dos recursos hídricos, esse trabalho tem por objetivo avaliar a potencialidade das imagens orbitais para monitoramento de macrófitas em reservatórios de abastecimento público. Por que avaliar as macrófitas, né? As macrófitas, elas são plantas aquáticas que se desenvolvem em sistemas aquáticos com elevada carga de nutrientes, então nós podemos considerá-las como bioindicadores da qualidade da água. Se nós temos elevada carga de nutrientes, nós também temos o aumento da toxidez desse sistema aquático para abastecimento público e também temos o encarecimento do tratamento da água nas estações de tratamento. Portanto, fazer a análise das plantas aquáticas em reservatórios, principalmente de abastecimento público, é algo extremamente necessário. Nós escolhemos a represa Sica, localizada na região de Presidente Prudente, em São Paulo, no oeste do estado de São Paulo. Esse reservatório ele se localiza no rio Santo Anastácio, cuja foz é o Rio Paraná, então ele deságua para o Rio Paraná, no Rio Paraná. E o reservatório da represa Sica, ele se localiza ali a montante, né? Portanto, esse reservatório ele tem uma grande influência econômica para dessa região da cidade de Presidente Prudente, considerando que ele é responsável pelo abastecimento de 30% de toda a área urbana da cidade de Presidente Prudente. Para nós fazermos as análises das imagens orbitais, então escolhemos dois satélites, o Landsat 8 e o Sentinel-2, a fim de avaliar quais eram as potencialidades dessas duas imagens orbitais de mapearem macrófitas. Para nós termos um dado de referência, nós fizemos o uso de uma imagem aérea obtida por uma câmera multispectral embarcada num drone, cujo GSD, ou seja, cuja sua resolução espacial era de 3 centímetros e foi tomada no dia 6 de outubro de 2020, e as imagens do Sentinel e do Landsat. Aqui eu trago para vocês na nossa apresentação a colocação das bandas delas, né, de ambos os satélites, e considerando ali também que o Landsat tem 30 metros de resolução e o Sentinel tem 10 metros de resolução espacial. Falando uma vez as características dos satélites e dos seus sensores, essas imagens elas foram obtidas diretas do site da USGS, né, dos Estados Unidos. Essas imagens já vieram geometricamente calibradas e atmosfericamente corrigidas, então nós não passamos pela etapa de pré-processamento, de calibração radiométrica e de correção atmosférica. E essas imagens elas foram submetidas aos mesmos processamentos, então passamos inicialmente para a aplicação de um índice para a caracterização das plantas aquáticas. Esse índice é denominado Normalized Difference Vegetation Index, ou NDVI, né, o seu acrônimo, e ele consiste na razão entre as diferenças das bandas do infravermelho, aqui representada por NIR, e do vermelho, representada por RED. Essa diferença ela resulta em valores normalizados, que variam de -1 até 1. Quanto mais próximo aos valores negativos, nós caracterizamos o alvo, né, na imagem como uma planta morta ou um objeto inanimado. Enquanto mais próximo a 1, esse objeto ele se apresenta como uma planta saudável. Esse índice normalmente é aplicado em imagens para caracterização de plantas terrestres, mas nós fizemos uso desse mesmo índice para a caracterização de plantas aquáticas. Com relação aos resultados, então, uma vez estabelecido, né, o NDVI nas imagens de satélite, as imagens elas foram submetidas a um fatiamento de cores, onde os mesmos intervalos foram considerados para ambas as imagens e considerando as mesmas cores. E a gente percebe aqui à esquerda a imagem Landsat, que houve uma mistura muito grande de cores, considerando que a superfície aquática ela é representada na coloração cinza, a coloração azul significa objetos não animados, né, não vivos, e toda a restante da coloração verde representa algum tipo de planta. No caso do verde mais escuro, são as plantas terrestres, e do verde mais claro, né, esse verde mais vivo, quase neon, seriam as plantas aquáticas.
Passando para a imagem do Sentinel, nós percebemos que há uma melhor definição do contorno da superfície aquática, além de termos também uma melhor definição das macrófitas, ou seja, das plantas aquáticas sobre a superfície aquática. Um grande problema que nós podemos visualizar a partir dos resultados é que a imagem Landsat, apesar de ter ali 30 metros de resolução, ela teve muita dificuldade em discriminar o que era a planta terrestre do entorno do reservatório das plantas aquáticas que estavam inseridas no reservatório. Ou seja, a aplicação do NDVI simplesmente não conseguiu fazer essa diferenciação. Em contrapartida, nas imagens do Sentinel, nós conseguimos fazer uma grande diferenciação entre a vegetação do entorno e a vegetação que estava no interior do sistema aquático. Muito provavelmente, esse resultado tenha sido decorrente das diferentes resoluções espaciais e das misturas espectrais correspondentes aos alvos, dentro da mesma imagem. Nós tivemos que fazer uso também de uma imagem de referência para conseguir fazer a validação dos resultados, e uma outra questão foi que houve diferentes níveis de detalhamento quanto à aplicação do NDVI para as diferentes resoluções espaciais. A partir dos resultados, nós podemos concluir que há sim uma potencialidade do uso das imagens Landsat para o monitoramento das plantas aquáticas em reservatórios de abastecimento público, mas desde que esses reservatórios tenham algumas dimensões maiores do que o apresentado na represa Sica. É necessário a gente avaliar outros índices para monitoramento das macrófitas, né? Nós adaptamos o índice de vegetação terrestre para plantas aquáticas, mas talvez fazer uso de outros índices também seja uma investigação interessante. O NDVI ele se mostrou uma boa ferramenta se aliada ali a uma resolução espacial de 10 metros do Sentinel-2 e, portanto, essa imagem do Sentinel-2 nos mostra um bom indicativo de que esse tipo de dado, ou seja, as imagens orbitais do Sentinel-2, aqui no caso Sentinel-2A, mais especificamente, foram excelentes para fazer o monitoramento de plantas aquáticas do reservatório da represa Sica, podendo ser também utilizada para a expansão e análise histórica das imagens. Queria agradecer a organização do evento, né, a Unifal, a UFSCar e a Bilimno. Também queria fazer um agradecimento a todas as outras instituições que subsidiaram de alguma forma esse trabalho, tanto academicamente quanto financeiramente. Obrigada a todos. Qualquer coisa, me coloco à disposição para dúvidas. Olá, meu nome é Alisson e vou apresentar esse trabalho intitulado Eficiência de Técnicas de Inteligência Artificial para a Identificação de Macrófitas em Imagens de Alta Resolução, adquiridas por drone. Esse trabalho foi escrito em coautoria com também Nariane, Gustavo e Nicolas, os quais pertencem ao time da Inspectral, uma empresa de base científica e tecnológica que leva o estado da arte para soluções de mercado. Essa proposta surgiu observando necessidades da nossa realidade. Nosso clima tropical ele é propício para o crescimento de macrófitas. Elas crescem de uma forma exponencial e acabam tomando uma grande superfície dos reservatórios hidrelétricos, reservatórios de abastecimento públicos e até mesmo os rios de água corrente. Esse crescimento exacerbado causa muitos prejuízos, nos quais o monitoramento passa a ser um mecanismo, uma ferramenta muito importante para controlar o seu crescimento. Então, utilizando técnicas de sensoramento remoto, tanto baseado em drone quanto baseado em satélite, nós da Inspectral desenvolvemos soluções para fazer esse monitoramento de uma forma automatizada, visando justamente a rápida tomada de decisão e o acompanhamento de todas essas mudanças. Na Inspectral, nós integramos imagens de satélite, imagens de drone, imagens multispectrais e hiperespectrais com os algoritmos de inteligência artificial e modelagem biótica. Com isso, nós conseguimos fazer um aproveitamento de toda a alta resolução, tanto espacial, quanto temporal, quanto espectral, visando fornecer inteligência geoespacial para o monitoramento integrado. O objetivo deste trabalho foi justamente comparar a eficiência das técnicas de inteligência artificial baseada em visão computacional com outros algoritmos de classificação estatística, visando a identificação e a quantificação de macrófitas em imagens de satélite. A área de estudo aplicada nesse trabalho foi um reservatório de abastecimento público, conhecido como Represa Sica, daqui da cidade de Presidente Prudente, onde é um reservatório muito importante porque abastece várias cidades da região, inclusive a cidade de Presidente Prudente, a maior
daqui da região. Então, a análise do comportamento e da qualidade ali dentro da água desse reservatório passa a ser um papel fundamental e um fator muito importante, inclusive para a saúde pública. Nós utilizamos como materiais imagem adquirida por drone. Nosso drone voou em outubro de 2020, uma imagem recente. Voamos com um GSD de 3 centímetros, ou seja, a resolução de cada pixel da imagem representa 3 centímetros do terreno. A partir dessa imagem, que nós fizemos a aquisição com uma câmera RGB, usando uma lente também RGB, porém sem o filtro infravermelho, então por isso que vocês observam aí essa carga do vermelho um pouquinho maior. Isso foi muito importante para privilegiar um pouquinho a diferenciação da vegetação, que tem uma resposta muito importante no vermelho. A partir dessa imagem, nós fizemos as definições das áreas de amostras, então nós desenhamos manualmente ali algumas áreas para serem utilizadas pelos classificadores para o treinamento. Essas áreas foram classificadas em macrófitas submersas, macrófitas superficiais, também incluímos a água, a vegetação do entorno, algumas árvores que estavam ali na região, tudo para facilitar e equiparar todos os classificadores para utilizarem sempre as mesmas informações. Para os classificadores estatísticos, nós utilizamos índices espectrais para fazer esse fatiamento das imagens ali adquiridas. Nós utilizamos algoritmos de distância mínima, máxima, verossimilância, a informação espacial divergente e também o algoritmo de SAM. Todos eles foram aplicados na mesma imagem de drone. E para a técnica de inteligência artificial, nós utilizamos um algoritmo de machine learning baseado numa rede neural convolucional, onde a nossa rede neural é composta de 7 camadas intermediárias, onde cada uma delas fazia-se convoluções seguidas de camadas de dropout, ou seja, para jogar alguns dados fora, justamente para evitar overfitting e underfitting, e depois fazemos o redimensionamento, a alteração da dimensão utilizando camadas de max pooling, na qual os pontos, os valores de maiores valores são recuperados para compor a próxima camada. Com isso, nós chegamos até uma camada densa que a saída reflete as 10 classes extraídas desses classificadores. Chegamos em resultados muito interessantes. Por exemplo, utilizando os classificadores estatísticos baseados em índices espectrais, por exemplo, como o GNDVI ou NDVI, nós conseguimos um desempenho muito interessante com o classificador por máxima verossimilhança, chegando a mais de 86% de acurácia, com um índice kappa de 0,98. Esse classificador de máxima verossimilhança foi legal porque ele trouxe algumas características interessantes, segmentando tanto a água quanto as macrófitas superficiais. Porém, nas macrófitas submersas e também algumas superficiais, houve uma certa confusão com a vegetação do entorno. Então nós percebemos que, apesar de terem um bom desempenho, o processo requeria algo um pouquinho mais robusto. Quando nós testamos a rede neural convolucional, naquela mesma arquitetura que nós mostramos, nós chegamos a uma acurácia de mais de 91%. E aqui a parte mais importante é que nós percebemos uma diminuição muito significativa da confusão entre as macrófitas superficiais, as macrófitas submersas e a vegetação do entorno. Aqui nós conseguimos estimar a área com uma precisão muito importante, onde todos os pixels foram classificados e visualmente, até mesmo o comportamento dessa área apresenta um resultado próximo ao esperado. Como conclusão, nós mostramos que as imagens de drone elas apresentam uma excelente eficiência para o monitoramento de reservatórios, principalmente por nós termos utilizado uma câmera RGB, não foi uma câmera multispectral, e isso acaba trazendo um grande ganho de amplitude da utilização dessa tecnologia. A alta resolução espacial compensou a deficiência espectral, nesse caso utilizando apenas 3 bandas. Dos classificadores estatísticos, o melhor desempenho foi do classificador por máxima verossimilhança, onde nós chegamos aí num índice kappa de 0,98 e uma acurácia superior a 86%, mostrando que um método simples pode trazer bons ganhos de resultado. A melhor eficiência foi com a CNN,
passando de 91%. Então, com isso, nós mostramos que a imagem de alta resolução pode ter uma boa eficiência dentro desse processo, inclusive para a classificação de macrófitas submersas. Gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros que nos apoiam, tanto com a base científica, com a base tecnológica, mas principalmente também com o fomento aos nossos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aproveito para agradecer também a toda a equipe de organização desse simpósio, que eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Muito obrigado a todos.